Olá, ouvintes do Jornal da Manhã. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 16 de julho de 2020. Muito obrigado pela audiência. Estamos chegando para trazer as principais informações do dia para você ligado aqui na Jovem Pan e também nos canais na internet, principalmente pelo nosso Panflix. Estamos chegando com os nossos comentaristas, Adolfo Padilha, Adilson Breviglieri e também Fernando Gessi. Vamos lá, então, começando com o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo. Bom dia, Eudes, bom dia a todos os amigos aí da bancada, a todos os ouvintes da Jovem Pan. A gente começa o dia falando de números, né? Porque é tanta insistência em causar pânico. O Brasil fechou ontem com quase 2 milhões de infectados, 1.966.000, mas o índice de recuperados já supera os 60%, né? Foram 63% de pessoas recuperadas, 1.255.564. E os óbitos por milhão de pessoas, 359, infelizmente. Somos a 14ª nação do mundo em números de óbitos. E também dizer o seguinte, andar no Parque do Povo agora é crime. Onde nós vamos chegar, hein? Muito bem, vamos lá para o destaque do Adilson Breviglieri. Bom dia. Bom dia, ouvintes, telespectadores do Jornal da Manhã Jovem Pan, segunda edição. Gessi, Padilha, Eudes. Olha, o Instituto do Paraná Pesquisa apurou, através de uma pesquisa, o óbvio, o elementar. Um levantamento nacional apurou que a credibilidade do Supremo Tribunal Federal está perto do fundo do poço. Elementar, né? Claro. 60% dos brasileiros consideram que os ministros da Corte decidem politicamente, ignorando aspectos técnicos dos processos que julgam. O Paraná Pesquisa, que é o Instituto do Paraná, consultou 2.400 pessoas em 170 municípios dos 26 estados e também no Distrito Federal, entre os dias 11 e 15 deste mês. Baixa credibilidade? Apenas 31% dos entrevistados atribuem credibilidade técnica ou jurídica às decisões do Supremo Tribunal Federal, enquanto 9,1% não sabem ou não quiseram opinar. Na verdade, eu acho que esse número de 31% deveria ser mais ou menos uns 5% apenas, né? Fernando Gessi, bom dia. O seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, Padilha, Adilson. Bom dia a todos os nossos ouvintes. O meu destaque hoje vai para uma coisa muito bacana. Nós precisamos aí aumentar aí o ânimo da sociedade brasileira. E ontem eu acompanhei uma entrevista da doutora Lilian Janvek, que coordena aqui a pesquisa com relação ao coronavírus da Universidade de Oxford. E interessante, lá em Oxford também tem uma mulher brasileira, doutora Daniela Ferreira, que também está coordenando o projeto junto com a brasileira aqui. Notícia que nos deu muito ânimo e simplesmente as mulheres aí estão de parabéns. Tomara que vocês consigam resolver esse pipinaço mundial. Ok. A Vigilância Sanitária Municipal realizou uma fiscalização sobre o uso obrigatório de máscaras na noite de quarta-feira no Parque do Povo, em Presidente Prudente. A ação também contou com integrantes da Vigilância Sanitária Estadual e o apoio da Polícia Militar. De acordo com informações da Prefeitura, em 45 minutos de fiscalização, pelo menos 10 pessoas foram multadas. Adolfo Padilha, o que você acha dessa aplicação de multas aí no Parque do Povo pelas pessoas que não estão usando máscaras, né? Eu acho que seria muito mais interessante para a gente se a gente hoje estivesse dando a notícia de que a Vigilância Sanitária ontem estaria fazendo, ou esteve fazendo no Parque do Povo, uma recomendação, uma orientação. Onde já se viu, você vê a forma de abordagem, parece que está pegando bandido. Onde nós vamos parar com isso? Entendeu? Ah, foi notificado, foi avisado que seria multado. Não, está errado. A própria OMS, ela declara que as pessoas precisam fazer exercício físico, que mantenha o distanciamento social. Agora virou crime, olha que absurdo, virou crime você ir numa academia, virou crime você caminhar no Parque do Povo. A gente já é multado de tantas formas, a gente já é punido de tantas formas, a gente paga uma enormidade de impostos e não recebemos nada em troca. Aí vem a prefeitura junto com o Estado punir quem está caminhando no Parque do Povo. E um detalhe, as pessoas foram abordadas, pelo menos as que a gente vê coincidentemente pela emissora que estava lá, justo na hora da abordagem, elas estavam sozinhas, não tinha ninguém do lado delas. O distanciamento é claro, não existe nada cientificamente que comprove que caminhar, mantendo o distanciamento, vai contaminar alguém. Não existe
nada 100% científico que colocar a máscara ajuda, mas não impede que você seja contaminado. Então, por que isso? É mais uma atitude que leva para o fundo do poço a administração municipal. É mais uma falta de bom senso daqueles que deveriam dar o exemplo do bom senso. É mais uma vez a autoridade estando acima dos direitos. O que está acontecendo nesse país, que seja uma lição bem clara para as pessoas que não vão desistir de ter a sua expressão e a sua liberdade, em todos os sentidos. Você vê pessoas sendo presas dentro, indo numa praia, ou indo agora no Parque do Povo sendo multadas, e do lado ali passando um ônibus cheio de gente, um do lado do outro. O que é mais perigoso, mesmo com a máscara? 60 pessoas dentro de um ônibus, ou um cara correndo no Parque do Povo sem a máscara, podendo pegar outras doenças, respirando, sem poder respirar pelo nariz e pela boca, porque tem uma máscara tampando a saída do ar dele. Então é um absurdo. Realmente, nós chegamos no limite da paciência. Entendeu? Olha, ontem eu ia no Parque do Povo. Ainda bem que eu não fui, Eudes. Ainda bem que eu não fui, porque é um absurdo isso. Não tem explicação para isso. Não me venha com, você não está pensando nos outros. Não, é ridículo isso. Nós precisamos que as nossas autoridades elas façam campanha de orientação, não de punição, porque nós já somos punidos demais. Fernando Gessia, sua opinião? Bom, vamos analisar isso aí de duas maneiras. Primeiro, que realmente, do jeito que foi contado ali, o que aconteceu, segundo um relato que chegou até nós, que a fiscalização começou justamente quando as câmeras da emissora de televisão foram acionadas. Isso aí realmente demonstra, é deprimente. Deprimente é mais um fato aí dessa administração caótica que nós temos, que não tem cabimento nenhum fazer desta maneira. Segunda coisa, a questão da orientação. Nós temos aqui, com relação às orientações de utilização de máscara, a utilização do distanciamento social, até da parte do isolamento, a nível de comunicação e de informação, feitos de péssima qualidade, péssima. Nós não temos aí um trabalho de informação coerente e responsável para a sociedade, não só de Presidente Prudente, a sociedade do Estado todo e do Brasil todo. É necessário que isso aí seja feito com responsabilidade. Um outro ponto aqui, é obrigatório usar máscara? Nós sabemos como que a doença se propaga, ou agora estão falando que ela se propaga pelo ar. Não, ninguém sabe. Ali os países orientais utilizam máscara no seu dia a dia, é hábito deles usarem isso todos os dias. E por quê? Porque ali realmente é um lugar que tem ali um excesso de vírus, para tudo quanto é lado, tem um problema muito sério, até questão de poluição. Né? Então, se existe um decreto, existe uma obrigação, existe a determinação, ela precisa ser respeitada. Por quê? Porque nós estamos discutindo aqui há muito tempo que nós temos que nos precaver também para cuidarmos da nossa pessoa e das outras pessoas. Então, se está escrito ali, está determinado que tem que usar máscara, então eu acho que tem que sim usar máscara. Nós tivemos aqui o coordenador da equipe técnica da equipe de atletismo brasileira, colocou ali vários atletas em cima de uma esteira para fazer um teste se a máscara atrapalhava ou não o condicionamento físico, está aí na internet, para quem quiser assistir. Ele falou o seguinte, olha, não atrapalha. Esse negócio de ficar respirando carbono, monóxido de carbono e tal, não atrapalha, então pode usar. Se você quer ir ao Parque do Povo, onde você pode estar ali ofegante no seu caminhar, e nós que somos esportistas sabemos disso, passa uma pessoa, cruza com você, e você lhe dá uma ofegada ali, como é que fica? Você vai se contaminar também. Então é o seguinte, a partir do momento que você quer ir para uma área pública, você precisa respeitar as orientações sanitárias que estão sendo colocadas. E aí é ponto pacífico, não tem que discutir. Decreto e lei não se discute, cumpre-se. Nós podemos questionar, brigar, interpelar, mas tem que cumprir. Por quê? Porque é determinação. Agora, infelizmente, a cena toda que aconteceu ontem ali, da maneira que foi simplesmente mais uma atitude patética, vamos dizer assim, dessa conduta que foi colocada ali. Essa aí é a minha posição, com base em tudo que eu já estou vendo, assistindo e ouvindo até hoje. Adilson Brevileri, qual é a sua opinião sobre esse assunto?
Olha, eu gostaria que os funcionários públicos da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo tivessem o mesmo empenho em obrigações que eles devem e têm que cumprir no dia a dia para prestar um serviço de qualidade para a população, da maneira que eles estavam trabalhando ontem no Parque do Povo com a intenção de punir e de multar as pessoas. Isso também denota o fraco, a hipócrita maneira do nosso governadorzinho levar em consideração as atitudes e como agir na pandemia. Essa é uma afronta com a nossa população, uma afronta ao cidadão de bem que está ali fazendo um exercício, prestando um bem para a sua saúde e levar um choque, levar uma multa nesse valor substancial. O que o Padilha disse, e que o Gerson também afirma, a gente tem que usar a máscara, mas o cara está correndo sozinho, está num lugar aberto, isolado. Pelo menos para o cara, olha, o negócio é o seguinte, nós estamos aqui com uma obrigação do decreto do governo, orientar a pessoa, explicar a pessoa. Então, dá o seu CPF aqui. Aí, a próxima vez que essa pessoa for incidente, olha, você já foi avisado, infelizmente, nós vamos ter que multá-lo. Aí sim, talvez fosse de uma certa forma mais paliativa, que não houvesse tanta aí discordância nessas atitudes que a Secretaria de Estado da Saúde está fazendo, não só lá no Parque do Povo, mas no Parque do Povo é gritante, porque é um espaço aberto, é um espaço onde a pessoa utiliza para poder sair um pouco de casa sem correr o risco de aglomerações, e aconteceu o que aconteceu. Isso também soma um pouquinho mais para denegrir a imagem do governador e também da própria prefeitura, né? O nosso prefeito também, que concordou com isso, com essa atitude da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo. Lamentável. Muito bem, o Jornal da Manhã tem o oferecimento do Clube Cred. O Clube Cred é uma rede que possibilita quem tem interesse em tornar-se um agente de crédito, seja comprando uma franquia, home office ou apenas baixando o aplicativo. E foi desenvolvido em formato app para ser simples e seguro, com o intuito de facilitar a venda e indicação de crédito consignado em qualquer cidade ou região do país, evidenciando assim o diferencial do clube, o ganho de até 70% de comissão de todos os empréstimos indicados pelo usuário. Benefícios em se tornar um franqueado? Você vai trabalhar em casa, usufruir de toda a estrutura oferecida pela Clube Cred, suporte online para trabalhar, treinamento e acompanhamento toda semana realizado por especialistas do mercado. Quer saber mais sobre a Clube Cred? Basta você ligar no telefone 0800 800 1020. 0800 800 1020. Clube Cred. Olha, Presidente Prudente registrou a 28ª morte pela Covid-19 ontem, quarta-feira. A vítima foi um homem de 73 anos que já havia recebido o diagnóstico da doença no dia 29 de junho. A Vigilância Epidemiológica Municipal também recebeu 20 resultados positivos e as confirmações chegaram a 1.171. Com relação aos casos negativos, foram mais 78 recebidos na quarta-feira. Bom, diante da abertura do comércio, nós estamos tendo um aumento de casos, mas parece que dentro de uma proporção normal, vamos dizer assim, né, Adolfo Padilha? É natural, a gente já discutiu sobre isso, né? É natural que iria aumentar os casos suspeitos, é natural que aumente os casos comprovados, que é dentro de uma linha que, se você pega e acompanha a nível Brasil, a nível de mundo, meio que se estabilizou também a quantidade de infectados por dia. Se você pegar uma média a cada 7 dias, ou está diminuindo um pouco ou está estabilizado. Mas eu vou voltar a um assunto rapidinho aqui e dizer o seguinte: eu não fico em cima do muro. Se o Jesse é a favor de que use máscara e obedeça o decreto, então ele não pode ser contra a multa. Eu sou contra a multa e sou a favor que no exercício físico não se use máscara e se mantenha um distanciamento, só para deixar isso bem claro. Sou a favor do distanciamento, sou a favor dos cuidados, mas na prática do exercício físico não pode se usar máscara. Só quem faz sabe que faz mal. Ou é uma coisa ou é outra. A minha é o seguinte: sou contra a multa e sou contra o uso de máscara na prática do exercício físico. E sou a favor apenas da orientação que deve ser dada, como o nosso amigo Adilson disse aí. Deixa eu passar a palavra para o Fernando Jesse, já que ele foi citado aí em relação à diferença de posicionamento. Jesse, quer falar alguma coisa? Não, com relação... É o seguinte, eu sou contra
A multa, lógico. Eu sou a favor que se seja ali feita uma orientação e da maneira como a qual... Não, ou eu falo ou você fala. Mas você não pode ser... Peraí, Padilha, vamos ouvir lá o Fernando Gessi. Vamos lá. Eu sou a favor, sim, da utilização da máscara. Se nós estamos aqui dizendo que a pessoa tem que usar máscara para se precaver, para cuidar da sua pessoa e cuidar das pessoas que estão ali junto, e ali é um espaço público, embora seja um espaço aberto, e conforme o que eu acabei de dizer, o trabalho que o coordenador da equipe de atletismo brasileira fez, que a máscara não atrapalha em nada quem faz exercício, está lá na internet para quem quiser assistir, nós temos que acreditar em pessoas como ele, afinal de contas, eles são pessoas tecnicistas, eu não sou, eu sou da área de gestão pública e empresarial. Agora, com relação ao que o Adilson falou, corretíssimo, corretíssimo. Por isso que eu citei bem no começo, a parte da orientação, ela não foi feita da maneira correta. Ou seja, olha, se você for pego sem a máscara, nós vamos sim pedir para que você use a máscara. Vamos anotar, como o Adilson falou, CPF e tal. Isso aí faz parte de um grupo de orientações. Agora, é muito claro, ali é lugar público. Então, não dá, porque senão nós vamos entrar num estado de exceção que não é interessante para a sociedade brasileira. Nós precisamos sim ter um padrão. E dentro do ordenamento público, as coisas são padronizadas, são organizadas. Nós temos que respeitar, entendeu? E como você explica o ônibus? Como você explica o ponto de ônibus? Como você explica a fila no supermercado? Como você explica a fila no banco? Como você explica os bancos não ter álcool em gel? Ô, Gessi, já estamos vivendo um estado de exceção. A situação agora é aceitar ou não aceitar. Me desculpe, esse é o meu ponto de vista. Muito bem. Olha, é uma discussão aí, cada um tem um ponto de vista. O fato é que se você sair sem máscara, tome cuidado, porque você pode ser multado aí, e também os estabelecimentos comerciais. Bom, mas acho que é válido sempre o que o Adolfo Padilha está falando, porque existe muito contrassenso naquilo que o governo vem fazendo, né? E isso todos os nossos comentaristas, nós aqui temos a mesma opinião nesse sentido. Bom, vamos trocar de assunto aqui na Jovem Pan. Olha, o PSL expulsou ontem, quarta-feira, os deputados estaduais Douglas Garcia e Gil Diniz da legenda por suposta disseminação de fake news e ataques a instituições democráticas, como o Supremo Tribunal Federal. Segundo a nota do partido, ambos os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo afrontaram o estatuto da sigla ao se manifestarem contra o STF e seus ministros. Tanto Gil Diniz como Douglas Garcia são investigados no inquérito do STF sobre fake news. Adilson Brevileri, a sua opinião? Olha, ontem o Padilha e o Gessi, nós falamos que esses dois elementos, eles habitualmente fazem e falam coisas que ultrapassam aí o limite, às vezes, do bom senso, da educação, e eles avançam a linha, né? E eles avançaram tanto a linha nesse pronunciamento aí contra o Supremo Tribunal Federal, talvez seja até alguma coisa que muita gente tem no coração com relação ao próprio Supremo Tribunal Federal, mas da maneira que ele fez numa tribuna, realmente os dois teriam que ser disciplinados, né? Mereciam essa disciplina. E talvez que isso sirva de exemplo para que eles possam, na próxima vez, ser mais ponderados, mais pontuais e que não entram com a emoção. Porque, na verdade, da maneira que foi feito através da tribuna pelo deputado Douglas Garcia e também pelo Gil Diniz, são práticas que realmente afrontam qualquer contexto de partido, né? Todo estatuto de partido tem essa observação da maneira de comportamento do deputado, do candidato, do representante do partido, né? E também até mesmo independente de quem esteja lá e da maneira que o Supremo Tribunal Federal esteja trabalhando contra tudo que a gente tem visto, inclusive até com relação à pesquisa que apontou que eles têm 60% de desaprovação pela população brasileira, mas não deveria ser naquele nível, né? Então, realmente, eles deveriam ser disciplinados como estão sendo agora. Adolfo Padilha, sempre ouvi dizer que o parlamentar tem direito de falar na tribuna aquilo que ele bem entender, né? Você também acha dessa forma? Não, me desculpe aí se o dia hoje está da discordância, mas discordo totalmente do que a Dilson falou. Mas totalmente. Primeiro, pela liberdade que o próprio parlamentar tem de poder se expressar. Segundo, se nós for pela regra, o Gilmar Mendes disse que o Bolsonaro é um genocida. Ele tem que ser expulso do STF? O ministro Gilmar Mendes
disse que o presidente Bolsonaro é responsável, é genocida, e com ele o exército brasileiro. Então, veja bem o que nós temos que analisar aqui. É o duplo sentido, é a dupla interpretação conforme o interesse. Quantos parlamentares da oposição andam falando bobagem, desejando até a morte do presidente e nada acontece com eles? Então, isso nada mais é, Adilson, no meu humilde ponto de vista, aquele te dou um pouquinho para você me defender bastante, sabe? Vou afastar os dois são bolsonaristas, vou tirar os dois aqui, ó, ministro, ó, STF, estamos juntos, estamos aqui, ó, não estamos de acordo, não. Como não estão de acordo? 60%, como você mesmo nos trouxe uma pesquisa aí, não acreditam no STF. Agora, o problema do STF não é a instituição, gente. O problema do STF é de quem faz parte dela hoje. São eles que estão causando isso na sociedade. E quem fala contra eles é antidemocrático. Lógico que não, eu tenho a livre expressão. Já disse e repito, esse STF não representa os meus direitos, apesar de ter autonomia plena e ninguém pode tocar sobre decidir sobre eles, o que é outro absurdo, né? E você pega fizeram um levantamento de ranking dos deputados mais influentes ontem, dos 20 deputados na frente, só 4 são da oposição. O resto é tudo apoiadores do governo. Ou seja, só eles não estão enxergando o que está acontecendo nesse Brasil? Será que todos nós que somos simpáticos ao governo, apoiadores do governo, somos antidemocráticos? Somos gado, que nem eles gostam de dizer? Ou, na verdade, eles que são seguidores de um berrante virtual? Então, eu discordo. Eu acho que a expulsão é política. Veja bem, ontem foi formado o primeiro debate sobre a PL 2630, a PL da censura. Olha quem fazia parte da mesa, Dilson. Rodrigo Maia, Joyce Reutemann, Orlando Silva e Marcelo Frejó. Não dá para dizer que isso é sério, né? Fernando Gessi, qual a sua opinião sobre esse assunto aí? Você vai contra o Padilha, a favor do Adilson ou a favor do Padilha, já que nós estamos num debate bem acalorado hoje? Eu acho o seguinte, na verdade, nós precisamos, o que eu sempre falo aqui, nós precisamos de um ordenamento jurídico um pouco diferente. Nós não podemos reger um país com 220 milhões de habitantes pelas exceções, certo? Ou seja, eu vou sim um pouco aí a favor do que o Adilson falou, porque quando você vai para uma tribuna, você espera que a pessoa ali tenha uma fala coerente com o cargo que ela executa. Ela pode sim ser acalorada, ela pode sim ser aguerrida, conforme em várias vezes eu já fiz isso também, de maneira muito contundente, de maneira muito pesada, mas nunca agredindo ninguém. Em nenhum momento, nos embates todos que eu tive aqui na cidade de Presidente Prudente, ou até mesmo entre eu, Padilha, com embates nacionais, de maneira nenhuma eu fui desrespeitoso, inclusive com relação aos poderes. É o que o Adilson falou, a nossa vontade é de externar uma raiva imensa contra essas pessoas, mas de uma maneira, como nós fazemos, de maneira inteligente, de maneira preparada, de maneira ordenada, democrática, republicana. É o que eu sempre falo. Não adianta você subir numa tribuna e começar a xingar, denegrir, que é o que eles fizeram. Agora, uma coisa é o seguinte, eles não foram expulsos só por conta disso aí. Eles também foram expulsos porque, supostamente, estão ali envolvidos em todo aquele trabalho de disseminação de fake news, aquela coisa toda lá que vai ser apurada. Ninguém aqui está acusando ninguém. Agora, o detalhe do PSL também falar que pela história do partido, que isso, que aquilo... Que história que esse partido tem, gente? Esse partido só foi o que é. Chegou a ser o que foi, na verdade, por conta do presidente, que alavancou ali todo aquele partido. O partido não dura mais 2, 3 anos, some também, porque as pessoas que estão ali dentro estão fazendo um verdadeiro desserviço à nação, com as coisas que estão ali querendo pleitear. Agora, infelizmente, é isso. Nós não podemos começar a julgar as exceções como sendo regra. Ou seja, não pode falar mal? Não pode falar mal. Tem que ser correto? Tem que ser correto. Então, nós temos a maneira correta de fazê-la. Se as pessoas que estão ali não estão preparadas, articuladas e com inteligência para fazê-lo, não merecem estar ali naquele lugar. Ali é um lugar de responsabilidade.
Jaime Centro Automotivo, seja o seu carro nacional ou importado, o que você está precisando, você vai encontrar na Jaime Centro Automotivo. A experiência faz toda a diferença, você vai confiar o seu carro nas mãos de quem realmente sabe o que faz. A Jaime Centro Automotivos tem vários serviços para o seu carro: mecânica, autoelétrica, autopeças e também alinhamento e balanceamento. Basta você entrar em contato com o pessoal da Jaime Centro Automotivo, muitos anos de experiência em Presidente Prudente, fica na Avenida Brasil 891, no centro da cidade. Telefone da Jaime Centro Automotivo é o 18 2104 4666. 18 2104 4666. O Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPlata, aprovou o financiamento internacional de quase 47 milhões de dólares para o projeto de desenvolvimento urbano. E mais, em Presidente Prudente. A operação visa a realização de obras e projetos de macro-drenagem, mobilidade urbana e inovação tecnológica, com gerenciamento de políticas públicas. Um dos pontos previstos consiste em obras de enfrentamento dos problemas de enchentes no Parque do Povo. Foi uma luta difícil aí do prefeito Nelson Bugalho desde 2018, mas agora parece que conseguiu a aprovação, não é, Adolfo Padilha? Eu não sei se é o momento certo, né? Quando você vê as contas aí, são 47 milhões de dólares no total, com mais a contrapartida, nós estamos falando de 313 milhões de reais. É mais do que a metade do orçamento da cidade, né? Num ano todo. São obras necessárias? São. Quando você vê a listagem lá das obras que podem ser realizadas, elas realmente são obras necessárias. E na contrapartida, o município vai estar tentando negociar, porque é uma contrapartida pesada em tempos de crise. Agora, até isso ser aprovado, literalmente liberado, talvez seja para o próximo prefeito. Se o Nelson tiver a felicidade de ganhar a reeleição, ele vai poder executar, senão o próximo prefeito vai ganhar um presente e uma bucha, né? Acho que o Jesse, nisso nós vamos concordar. Um presente, que é um dinheiro bem-vindo, e uma bucha que é depois pagar, que eu também acho que o prazo de 10 anos é um prazo muito pequeno para pagar tamanho e volume de dinheiro. Fernando Jesse, vamos lá. Concorda com o Padilha nessa questão? Não, inclusive, eu participei da comissão que foi organizada, que teve ali nós fizemos um trabalho junto à Câmara de Vereadores, fizemos reuniões com os vereadores, nós éramos totalmente contrários à aprovação desse valor. Mas o detalhe todo pela qual nós somos contrários, não necessariamente com relação ao valor, porque não é ruim uma prefeitura se endividar. O Presidente Prudente tem um grau de endividamento que pode chegar até 120% do seu orçamento, nós estamos ali em 30%, 35%. Isso é normal, faz parte, até por conta de nós termos aí os benefícios e a melhora para a sociedade. Mas um detalhe dentro desse projeto nos chamou a atenção. Primeiro, justamente pelo que o Adolfo acabou de falar, a contrapartida da sociedade aqui, da prefeitura, em ter o compromisso de pagamento dessas contas. Será que nós teríamos ali um fluxo de caixa? Nós conseguiríamos pagar isso? Segundo ponto, quando esse projeto foi assinado pelos vereadores, era praticamente você dando uma carta branca, né, para que o prefeito fizesse o que quisesse, da maneira que quisesse, e sem a própria aprovação da Câmara. Embora esse valor, porque ele tem a contrapartida de concordância de pagamento do Estado e aprovada pelo Senado, mas não precisaria passar pela Câmara. Existem projetos, sim, que são de grande necessidade, principalmente a questão do Parque do Povo, precisa ser resolvido. Mas e os projetos? E foi muito superficial, foi uma coisa assim, feita de uma maneira da qual não era interessante fazê-la daquela forma. Então, naquele tempo, mais uma vez, os vereadores embarcaram naquela situação e aprovaram o projeto daquela forma. E nós fomos totalmente contrários na época. Tivemos ali 2, 3 reuniões com os vereadores, inclusive durante sessões. Agora, se quer fazer, sim. Agora, que para o próximo prefeito vai ser um presentão esse dinheiro? Mas tem um trâmite todo para ser aprovado. Agora, que pode ser uma bucha? Pode ser uma bucha. Por quê? Porque esses que vão contrair o empréstimo não serão os que vão pagar lá na frente. E isso é que é importante, ter a nossa responsabilidade do nosso orçamento fiscal. Então, a sociedade brasileira, a prudentina, precisa sim ser esclarecida de uma melhor forma. É o que eu falo, né? A comunicação, mais uma vez, é péssima. Então, espero que esse dinheiro seja usado da melhor forma possível e da forma mais racional possível.
Adilson Brevileri, pois é, esse dinheiro pode ajudar ali no Parque do Povo para acabar com as enchentes, né? Olha, o projeto que tem que ser realizado no Parque do Povo é um projeto muito grande, porque ali há erros de engenharia. O fato de ter sido coberta a galeria do córrego que corria naturalmente já vai contra todas as características naturais. Então, há um transbordamento ali, como se fosse uma bacia, tudo acaba centralizando no Parque do Povo. Agora, eu acho o seguinte, se esse empréstimo tivesse vindo na época que foi pleiteado, poderia ser bastante salutar. Agora, ele está vindo nos últimos minutos do segundo tempo, e certamente vai ser uma bomba para quem vai assumir a prefeitura no ano que vem. E outra coisa, não vai ter tempo hábil para a atual administração fazer qualquer mudança no Parque do Povo, mesmo que o dinheiro fosse o dobro. E outra coisa, além disso, a enchente de problemas que ele vai trazer para a gente com relação à questão de pagar essa dívida é uma coisa incalculável, porque o município hoje não tem dinheiro para pagar a folha de pagamento. Está tentando vender escolas para poder fazer com que o dinheiro apareça. E não está conseguindo, imagina só ter que pagar 47 milhões de dólares. É uma fortuna isso. Eu acho que teria que ter o bom senso de não aceitar isso agora. Teria que deixar para lá isso e tocar o barco, e o próximo prefeito que assumir, que pleiteie, então, no começo da sua administração, para que possa fazer aí as mudanças necessárias. Porque as mudanças do Parque do Povo não foram feitas até agora e não vão ser feitas até dezembro. Conosco também a Stetnet. A Stetnet é fibra ótica de qualidade. É a outra velocidade da Stetnet para você que precisa de internet, jogos online, IPCAM, telefonia, hospedagem de site, backup online, intranet, servidor cloud, tudo que você precisar em soluções de tecnologia na internet, você vai encontrar com a Stetnet. Basta você ligar no telefone 2104-2855. 2104-2855. Você com qualidade de internet, a outra velocidade da Stetnet aí na sua casa. 2104-2855. Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quinta-feira. Estou aqui com o meu chazinho de erva cidreira aqui, né, para terminar o programa numa boa, calminho. Adolfo Padilha, que é um chazinho aí de erva cidreira. Bom, o Adolfo quer falar um pouquinho. Vamos lá, ainda temos um tempo, Adolfo. Não, eu quero aproveitar a nossa audiência, que hoje o Jornal Imparcial traz uma homenagem muito bonita para o professor Jaime Batista. O Jaime, para quem não conhece ele, é o professor que mais fomenta a nossa terceira idade na prática esportiva. Além de ser um baita de um cara, um caráter acima da média, e a homenagem foi muito legal e muito merecida. O Jaime é um grande parceiro do esporte. Eu concordo em gênero, número e grau, porque o Jaime realmente é um ser humano extraordinário. Um grande abraço aí para o Jaime, hein? Maravilha, o Jornal Imparcial dando esse destaque aí. Um abraço também para o Sinomar Calmona, que não perde um só programa aqui do Jornal da Manhã da segunda edição. Valeu, gente. Grande abraço. Amanhã nós estamos de volta a partir das 11h30 da manhã aqui na Jovem Pan. Grande abraço, até lá.